Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento a você e toda a sua casa, toda a sua família, na paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1 está escrito: Pedro e João subia ao templo para a oração da hora. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo, a sua hora, o seu momento determinado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, que o Senhor jamais nos abandona, jamais nos esquece. Nos momentos das tuas maiores aflições, clame, peça a quem possa ou quem tem poder para resolver as tuas necessidades. Eu quero dizer para você neste momento, queridos, quem ora nunca fica sem resposta. Quem ora, louvado seja o nome do Senhor, sempre tem uma resposta de Deus. Quem ora não ora em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a resposta parece que está tardando a chegar, no momento certo, na hora certa, no dia certo, você vê o trabalhar de Deus. Deus não abandona aqueles que clamam pela sua presença. Deus nunca desampara aqueles que necessitam, aqueles que precisam do seu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me assistindo neste momento, nesta oportunidade, talvez você está vivendo uma causa que para você parece impossível. Para você pode ser impossível. Só que para nosso Deus, a sua palavra nos revela que tudo é possível. Para Deus não existe causa difícil. Para Deus não existe causa impossível. Quando você pensa que tudo ao seu redor está sem solução, Deus chega com a sua resposta e com a sua providência. Louvado seja o nome do Senhor. Então não pense, não imagine que você está esquecido ou desamparado por Deus. Quando nós olhamos para essa história, o texto é bem claro em nos relatar a história de um homem coxo
que todos os dias teria que ser conduzido à porta do templo chamada Formosa. Por que aquele homem teria que estar naquele lugar todos os dias? É porque esse homem ele não poderia se locomover. Este homem não poderia trabalhar para tirar o sustento da sua família. Ele precisava pedir esmola e o local era aquele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, amado, Deus nos coloca em uma situação, não é para nos maltratar, não é para nos humilhar. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus determina algo em nossa vida, coloca a gente em alguma situação, em algum local. Deus às vezes nos leva, queridos, para onde a gente jamais pensou aí. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque isso acontece. É como já lhe disse, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus nos coloca em determinada situação, não é porque Deus não nos ama, de modo algum. É para que Deus venha trabalhar na nossa vida. É para que Deus venha agir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem era levado todos os dias à porta do templo para pedir esmola às pessoas que entravam naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos revela que certo dia Pedro e João subiam ao templo por volta da hora 9, ou seja, às 3 da tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se dirigiam ao templo para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu lhe disse que quem ora nunca fica sem resposta. Quando eles vão adentrando aquele local, louvado seja Deus, eu imagino que não foi a primeira vez que aquele coxo viu Pedro e João. Não foi a primeira vez. Como já lhe disse também, que tudo tem o seu tempo, sua hora, o seu momento determinado por Deus. Quando Pedro e João vão entrando no templo, aquele coxo se dirige a eles e pede uma esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Pede uma esmola, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, juntamente com João, como tinha uma vida de oração, louvado seja o nome do Senhor, olha para aquele coxo e relata as seguintes palavras: nós não possuímos ouro e nem prata, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que tenho, isto te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, amados, ela nos revela, ela nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que aquele coxo, naquele momento, louvado seja Deus, ele recebeu o milagre da parte do Senhor. A palavra de Deus nos revela que Pedro toma aquele homem pela mão direita e os seus tornozelos se firmaram naquele momento. Louvado seja Deus. Foi os últimos dias do sofrimento daquele coxo. Nunca mais ele necessitou, ele precisou de estar à porta do templo para pedir esmola. Louvado seja Deus. Naquele momento, o Senhor operou aquele grande milagre. Aquele homem começou a andar. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E todo o povo ficou-se admirado com aquele milagre que teria acontecido. Eu quero abrir um parênteses nesta oportunidade.
Eu quero dizer para você, você hoje, agora, você pode estar vivendo uma vida desfavorável. Você pode estar vivendo uma vida de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, nesse momento, está vivendo uma vida e está achando que a sua causa não tem solução. Só que o que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você, é para que todos possam contemplar, é para que todos possam ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que vai acontecer na sua vida é algo que vai surpreender a muita gente. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você pode estar vivendo uma vida de fracasso. Hoje você pode estar vivendo uma vida, louvado seja o nome do Senhor, ou uma solução que parece que para você não tem saída. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, no momento certo, ele vai agir para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele entra no templo juntamente com Pedro e João, saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos, eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos de maior aflição na sua vida, nos momentos da tua maior necessidade, se curve, se prostre, adore a Deus mesmo diante das dificuldades, porque Deus trabalha, queridos. Deus trabalha nos momentos mais difíceis, no momento que você reconhece, que você entende, louvado seja o nome do Senhor, que você é necessitado da presença de Deus. Deus não desampara, Deus não abandona aqueles que clamam por socorro. Louvado seja Deus para todo sempre. Então aquele homem era levado à porta do templo, chamada Formosa, louvado seja Deus, e naquele dia ele teve uma grande surpresa, porque ele se encontrou, louvado seja Deus, com quem de fato poderia resolver a sua situação, a sua necessidade. Louvado seja Deus. Ele se encontra com dois homens de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ele teve a sua causa, a sua situação resolvida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro olha juntamente para ele com João e relata, faz o seguinte relato. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos o nome de Jesus. Queridos, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. As enfermidades obedecem. Os demônios têm que se curvar quando se fala, quando se pronuncia o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para resolver, louvado seja Deus, os teus problemas. Ele olha para aquele homem e diz, nós não temos prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dando. Tem muitas pessoas dando, oferecendo aquilo que eles não têm. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós oferecemos aquilo que temos. Talvez você não tenha uma casa boa, talvez você não tenha um carro do ano, uma boa conta bancária, mas você tem a presença de Deus, que é o mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, vamos oferecer aquilo que nós temos, que é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez se Pedro tivesse dado uma moeda àquele homem, não teria resolvido o seu problema. Teria resolvido por alguns instantes, por alguns momentos. Mas no dia seguinte, aquele homem estava naquele mesmo local e com a mesma necessidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso, queridos, dinheiro não é tudo. Bens materiais não é tudo. Nada pode, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, substituir a presença de Deus em nossas vidas. Nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Os tesouros do mundo, as riquezas que o mundo tem, não pode substituir a presença de Deus na minha e na sua vida. Pedro olha para ele e diz: nós não temos moeda, mas nós temos o nome de Jesus. E através do nome de Jesus, o milagre aconteceu na vida daquele coxo. Nunca mais ele precisou, nunca mais ele necessitou ir à porta do templo para pedir esmola. A partir daquele momento que ele recebe o milagre, ele entra no templo para agradecer a Deus. Seja grato pelo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem feito tanto por nós. E o que nós temos feito para agradecer? Qual tem sido a nossa atitude em agradecimento a Deus? Muitas pessoas recebem o milagre da parte do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, e não têm sequer a humildade de agradecer a Deus. Queridos, não sejamos ingratos, não sejamos ingratos, pois o Senhor tem feito muito por nós e nós precisamos, nós necessitamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em benefício das nossas vidas. Pois aquele coxo entra juntamente com Pedro e João no templo, saltando e louvando a Deus. Todo aquele povo ficaram admirados, atônicos com aquela situação. Olhando para Pedro, louvado seja o nome do Senhor, assustado com o que teria acontecido na vida daquele homem. Pedro se dirige à multidão juntamente com João e diz: por que vocês estão olhando para nós? Nós não fizemos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Quem operou na vida deste homem foi o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, amados, Deus nos usa para operar o milagre e muitas vezes a gente não reconhece. A gente quer atribuir tudo aquilo, acha que foi nós que fizemos. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos dignos, queridos, de operarmos milagre. Tudo o que acontece, tudo que Deus faz através de nós é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados, eu quero neste momento, nesta oportunidade, deixar esta mensagem para o teu coração, deixar esta palavra para você. Não desanime, não pense que a sua causa é uma causa perdida. Louvado seja Deus, porque o Senhor está trabalhando ao teu favor. No momento, na hora, no dia certo, Ele tomará as providências na tua vida. Ele colocará um ponto final na tua vida de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nos últimos, quem sabe, na hora que você menos acha que o milagre vai acontecer, o Senhor entrará com a sua providência. Que Deus abençoe. Fique na paz.